Sim, que saía muito, né, os analgésicos anti-inflamatórios, né, de pirona, paracetamol, diclofenaco, nimesulida. Nimesulida é um medicamento que vende muito Sim. e é um medicamento de alto risco também, né, que a gente pode até falar disso depois. Antigripais saíam muito. E aí, realmente, levava uma certa preocupação, sim. Sim, os antialérgicos saem Antialérgico sai bastante. muito também. E eu acho que a gente vai ter que cortar, porque um dos que sai Como assim? bastante. Cortar o quê? Quando foi a última vez que você sentiu uma dor, abriu o armário, pegou um comprimido e tomou sem nem pensar? Essa prática de se automedicar é tão comum que a gente nem percebe mais, se torna automático no dia a dia. Olá, eu me chamo Valéria Moraes, sou acadêmica de medicina da Universidade Estadual do Maranhão e esse é o Papo de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre automedicação, uma prática muito comum entre os brasileiros. E eu me chamo Giovanni, também sou acadêmico de medicina da UEMA, e para falar sobre esse tema, não poderíamos ter convidados melhores. Então hoje a gente trouxe aqui a Enara e o Felipe, que são dois colegas nossos da medicina, porém eles também têm formação anterior, então ambos são farmacêuticos. A Enara ela é formada em farmácia pela UFPI, né? Ela tem pós-graduação em farmácia clínica e ela tem uma experiência, atua há 11 anos no HU-UFMA, né, com experiência em farmácia comercial. O Felipe, ele se formou em farmácia pela PUC-PR e é mestre em ciências farmacêuticas pela UFPR, também com experiência comercial, né, em farmácia comercial. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. A gente abre esse espaço para vocês falarem um pouco. Eu quero agradecer o convite, né, também. É uma honra para mim estar aqui. Eu já falei para vocês que eu admiro muito projetos de extensão. Acho de extrema importância repassar essas informações para a população. E aí eu espero contribuir hoje, né, com o meu conhecimento, eh, com as informações, né, para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre o uso racional de medicamentos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, gente. E eu acho que é muito importante esse tema que vocês trouxeram. Acho que é muito válido a população saber um pouquinho mais sobre essa questão que é tão comum, né? Então, não poderíamos ter pessoas melhores para ter aqui hoje nesse episódio, né? Tanto o Felipe quanto a Inara têm prática hospitalar e prática de balcão, né? Eles conhecem muito bem como é a rotina ali numa farmácia, como é que os pacientes se comportam, que chegam comprando todo tipo de medicação. Então, a gente vai para a pergunta central do episódio. Vamos falar o que de fato é automedicação, o que de fato isso significa, né? Tomar remédio sem receita é automedicação ou não? Sim. Quando um paciente toma um medicamento sem uma orientação profissional, isso é enquadrado como automedicação. Via de regra, é permitido isso pela nossa legislação, mas é importante a gente salientar algumas questões sobre o uso racional de medicamentos nesse ponto. Com certeza. É, é, Automedicação é exatamente isso, né? Você tomar um medicamento sem a devida orientação. Existem no mercado medicamentos que são isentos de prescrição, né? Que são os que a gente chama de Uhum, MIPS, né? Mas uhum. não é porque eles são isentos de prescrição que eles são isentos de orientação, né? O farmacêutico está ali no balcão da farmácia à disposição para prestar orientações sobre o uso desses medicamentos, né? Principalmente. Então, é realmente isso que ele está falando. Não é porque você vai tomar sem receita que você não precisa de um cuidado com relação àquele medicamento. Sim, entendi. Certo. Então, assim, do ponto de vista de quem entende, né, que tem um conhecimento farmacêutico, existe uma diferença em eu me automedicar com um analgésico, tipo um dipirona, e um anti-inflamatório? São os mesmos riscos, os riscos são diferentes. Uhum. Qual o impacto disso, né, no paciente, né, na pessoa que se automedica? Sim, são diferentes. Esses Uhum, medicamentos, eles são de classes farmacêuticas distintas. O uhum. paracetamol e a dipirona, eles são analgésicos e antipiréticos. Então, Sim, servem para dor e para tratar a febre. febre. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como o próprio nome diz, são anti-inflamatórios, direcionados para tratar a inflamação, Sim. que pode incluir, além da inflamação, o inchaço, a febre, a dor, outros sintomas que estão relacionados com a inflamação em si. Então, o risco de tomar cada um deles é diferente, porque a ação deles é diferente também. Uhum. Quando você toma um analgésico, né, tá com dor, tá com febre, o principal risco aí é a superdosagem, né? Se você tomar uma dose além daquela necessária para cessar o efeito do sintoma, para cessar o sintoma que você está sentindo. Quando você toma um anti-inflamatório, aliás, quando você
toma uma superdosagem, você pode lesar algum órgão, né? Por exemplo, o paracetamol, ele é muito tóxico para o fígado, caso você tome uma superdosagem. Sim. Se você tomar um anti-inflamatório, você vai ter efeitos mais sistêmicos, digamos assim, né? Mais espalhados por todo o corpo. Então, vai afetar o fígado? Vai afetar o fígado, vai afetar o rim, vai afetar o estômago, né? Uhum. Então, os riscos são diferentes e também são importantes, né? Sim, Os dos efeitos dois colaterais, casos. né? Isso Quando você mesmo. fala, são diferentes, né? Isso, os efeitos adversos são diferentes. Gente, e tem um raciocínio assim que quase todo mundo faz, né? Eu senti uma dor de cabeça aqui, aí eu tomei um remédio e fez efeito. Ai, tô bem. Aí eu senti de novo aquela dor de cabeça, repeti o remédio. O que tem de errado nessa prática de ficar nesse ciclo ali de não procurar ajuda e ficar só tomando o remédio? Isso é um problema muito comum da automedicação, né? Porque o uso esporádico é permitido e é ok até. Agora, quando a pessoa está tomando remédio todo dia para aquele sintoma, ele acaba mascarando uma causa mais séria, uma causa que ele não está investigando. E é justamente isso que vale a pena a gente salientar hoje para procurar orientação médica adequada nesses casos. Exatamente. Quando você toma um medicamento para dor de cabeça, né? Por exemplo, a dipirona. Essa dor de cabeça, ela pode estar acontecendo por diversas razões, né? Uhum. Pode ser uma simples dor de cabeça tensional? Pode, mas ela pode ser também decorrente de uma hipertensão arterial não diagnosticada, pode ser decorrente até de um problema neurológico mais sério, né? Sim. Então, se você está tomando um medicamento repetidas vezes para o mesmo sintoma, o ideal é você ir procurar orientação Sim. médica para descobrir a causa desse problema, né? Não adianta você ficar tomando um paliativo direto, né? Porque isso só vai Aham. trazer prejuízo para sua saúde. Exatamente. Uma pessoa pode estar com uma doença crônica, por exemplo, e não sabe porque Sim. está tomando Isso, medicação, está mascarando, né? Então isso. precisa procurar ajuda. E assim, na opinião de vocês, né, que tem vivência e tal, já tem uma experiência muito grande, né, na farmácia, por que que a automedicação é algo tão comum no Brasil? E por que que as pessoas fazem essa prática ao invés de procurar ajuda, por exemplo? Eu acho que tem muitos fatores Uhum. que respondem essa pergunta. Eu acho que um dos principais deles é a questão do acesso à saúde da população. Sim, Então, nem Verdade. todo mundo tem verdade. a oportunidade de ir para uma consulta médica, de ir até o BS ou até uma UPA para se consultar com o médico. Então, às vezes, acaba sendo mais conveniente ir até a farmácia e comprar o remédio para dor de cabeça dele, para dor no estômago, para azia, Sim. do que passar por uma consulta médica. Então, acho que tem Uhum. essa questão da conveniência e tem a questão de ser permitido isso também, né, pela própria legislação, né? Sim. Não tem um empecilho que proíba a pessoa de ir até a farmácia e comprar um MIP, É por exemplo. mais Sim. cômodo ir para a farmácia do bairro, né? A farmácia do Exatamente. bairro. Você às vezes é amigo do farmacêutico ali do bairro, é muito mais, Exatamente. mais E além fácil. da questão do acesso, né, eu vejo também que tem uma questão cultural muito forte, né? Sim. Aham. Uma questão, principalmente aqui no Maranhão, né, que a gente tem essa tradição até de indígena, dos povos mesmo tradicionais, né, de conhecer saídas, né, de saúde. Devido a essa dificuldade de acesso, as Sim. pessoas desenvolveram saídas de Esse saúde, né, ao mecanismo, longo né? do tempo, né? Aham. E aí tem esse costume realmente de você, ao invés de você ir atrás de um médico, você vai perguntar para sua mãe, para sua Sim. avó, o Sim, que eu tomo para determinado sintoma, né? Então essa questão Sim. cultural eu acho muito forte também, verdade. que ajuda a promover a É um ponto, automedicação. né? É um Que ponto, né? Vale a pena a gente mencionar também que quando a gente fala de automedicação, Aham. esses medicamentos que a gente está falando, analgésicos, dipirona, paracetamol, os anti-inflamatórios, os antialérgicos, os antiácidos, são os campeões. Então, Sim. esses Aham. são os medicamentos Sim. mais comprados e mais consumidos pelo brasileiro. Então, via de regra, são esses que a gente tem que lidar com os efeitos adversos, com as questões de toxicidade, tudo que Sim, afeta sim. do uso deles, né? Quem não tem uma farmacinha dessa em casa, né? É uma Exatamente. farmácia com Essa tudo, cultura né? da farmacinha, ela é muito brasileira, E gente. sim, Ela é muito Muito. brasileira. sim. Todo mundo tem sua Todo farmacinha em mundo tem Todo essa casa. mundo tem Às sua vezes um farmacinha. estoque em casa, né? É. E aí, Sim. senti isso, já O vou tomar brasileiro é isso aqui. viciado em colecionar Em ser um remédio em casa. remedinho, né? Exatamente, é É, Sim. remedinho. é algo cultural, que nem a Enara A falou. Arena falou. Por isso que eu acho que é importante falar que não é algo que a gente está criminalizando, não é É, isso. O Não, sim, objetivo sim. não é esse. O objetivo é estimular o Uso uso consciente. consciente e racional. Uhum. Porque, veja, se a gente utiliza um medicamento para dor de forma esporádica, pontual,
tudo bem, né? Sim, Porque eu tive uma dor de cabeça em um dia específico, usei um remédio para tratar aquela dor e resolveu. Tudo bem. tudo bem. Agora, se eu estiver usando uma cartela de pirona por semana, tem algo É errado, algo gente. errado, né? A gente Entendeu? não pode julgar nem criminalizar, porque também a gente, como profissionais da saúde, a gente reconhece a dificuldade realmente de acesso, né? O SUS é um sistema necessário, é um sistema extremamente eficiente, mas ele tem os seus gargalos, né? Ele tem os seus problemas. Então a gente Lacunas, né? sabe da Sim, dificuldade que as pessoas têm de acessar o SUS às vezes, né? E acesso à consulta médica demora, a gente entende isso, né? Sim. O que a gente quer sim, aqui mesmo é educar as pessoas com relação É o que a gente falou da exatamente. comodidade, né? Mas aqui Isso, é só para Exatamente. alertar também dos riscos, né? De estar tomando esses isso, remédios com exatamente. frequência. Uhum. E às vezes essa automedicação consciente, né, que nem o Felipe falou, ajuda a diminuir até a sobrecarga, né, no sim, sistema Sim. de saúde, A né? sim. gente tem que Então, pensar nisso, né? Se cada aham, pessoa que tem uma dor de cabeça, uma azia, um mal-estar, fosse até o BS, até uma aham, UPA, a gente ia colapsar Sobrecarregar o o sistema, sistema, não tem como, Exatamente. é, isso é né? Não verdade. teria Exato. condição de Não tem atender todo condição. esse povo. Pois Mas é, tem o exatamente. pessoal da farmácia, né? Os farmacêuticos, eles estão aptos demais para fazer isso e Com para certeza, Sim, isso orientar é as verdade. com pessoas. certeza. O farmacêutico é um profissional habilitado para orientar Habilitado. e guiar a pessoa nesse quesito dos medicamentos que ela deve ou não consumir Consumir. e quando ela deve procurar E orientação como médica consumir, né? e E como Exatamente. como consumir, consumir, que é uma parte exatamente, como importante. utilizar, né? É, exatamente. Agora Uhum. que a gente já entendeu, né, teve todo esse bate-papo sobre automedicação, entendeu o que que é, vamos às partes mais concretas, né, aos riscos concretos. De que forma essa automedicação pode dar errado? Então, é a dosagem, eu tomo mais de uma vez, eu tomo toda vez? Sim, quando a gente fala da automedicação, é muito comum que as pessoas não sigam a posologia correta do medicamento. Sim, Nessas horas, ou é indicado perguntar para o farmacêutico ou na própria bula do medicamento tem a indicação de como ele deve ser utilizado. sim. Então, é muito comum a pessoa, eu tomei sei lá, um paracetamol, não passou minha dor, vou tomar mais um. Vou tomar mais um. Então, tem um jeito correto de tomar. A gente tem que respeitar o intervalo do medicamento, Sim, tem que respeitar a dose correta dele, justamente para evitar esses efeitos adversos. Então, a superdosagem acaba acontecendo. Acaba. sim. A gente sabe que o paciente pesquisa tudo na internet, né? Ele pesquisa sobre o que ele está Hoje em dia, sentindo, né? sobre as doenças, acaba tomando ali vários sustos. E Sim. a bula do medicamento, ela tá na internet, né? Uhum. Ela tá ali de livre acesso. Existe bulas já direcionadas para existem bulas para o profissional da saúde e bulas para o paciente, né? Para quem está usando aquele medicamento. Então, é realmente uma fonte de acesso de informação muito importante, né? Porque ela Uhum. vai ter tudo que você precisa saber, Sim, sim. inclusive a quantidade, se você estiver tomando demais, Sim. né? Então é muito interessante isso que o Felipe está falando. E às vezes Gente, as pessoas veem isso como, eu tomo um remédio, tô sentindo, é normal daquele remédio. Eu sinto, toda vez que eu tomo aquele remédio, eu sinto uma dor aqui, mas às vezes não é normal, né? E a é, pessoa não sabe. Isso, Na verdade, ela Exatamente. tá se medicando a mais ou se medicando é errado. verdade. Tendo um efeito adverso Aí que era começa a pra estar botar Que não um era tendo, pra monte estar pessoal de remédio em tomou. cima do outro, né? Isso. exatamente. Gente, tem um ponto aqui que pouca gente pensa sobre isso e usa até. Tipo, o corpo, ele produz os próprios mecanismos para eliminar alguma doença, né? Uhum. Por exemplo, uma gripe ali. O corpo consegue eliminar ela em um determinado tempo, né? Isso. Então, até que ponto é necessário esperar o corpo eliminar essa doença ou qual ponto que eu sei que eu tenho que tomar uma medicação? Não Tu sei se tocou vocês... num assunto importantíssimo, porque isso que a gente chama são doenças autolimitadas. Hum, São doenças que elas são resolvidas pelo próprio sistema imunológico de uma pessoa normal, via de regra, né? Claro que, por mais que seja uma gripe, às vezes a gente tá com uma dor de cabeça, tá com febre. Tudo bem você tratar com um medicamento de forma sintomas, pontual, né? Que vai exatamente o que a aliviar gente estava aqueles falando, sintomas. entendeu? Uhum. Uhum. Não é para mascarar um sintoma. E daí entra, acho que um ponto importante, que é a questão de quando que esse sintoma está grave a ponto de eu precisar uma orientação médica. Quando que eu devo procurar um médico Sim, né, quando estiver sentindo alguma coisa. Então, tomei a dipirona, mas ainda tô com uma febre alta, procure um médico. sim. Tá tendo sangramento nasal, sangramento nas fezes, No ao vômito, né? tossir, ao vomitar, indicação médica na hora, na Uhum. Procura um hora. Não, médico. não tem outra conversa, indicação médica. Tomou o Sim, medicamento, a febre cedeu, mas logo que passou o efeito do medicamento, ela voltou, fica alerta, né?
se alerta também para a questão de quão alta está essa febre, né? Uma febre muito Uhum. alta, ela exige também a ajuda médica imediata. Então, Uhum. todos esses sinais a pessoa deve ficar atenta, né? É porque a própria febre, ela produz os próprios Os próprios sintomas, né? sintomas, Sim, é uma Então, a defesa alerta do bem... corpo. Porque, querendo ou não, é como tu falou, o sinal Uhum. do corpo dizendo pra gente que tem algo de errado. São Sim. sinais de alerta, né? Sim. Então, quando a gente acaba apagando esses sinais de alerta, a gente Perde o controle, né? perde o controle, Sim, sim. exatamente. Mas assim, de novo, importante tomar esses remédios, mas procure orientação médica, Sim, sabe? sim. Principalmente nesses casos mais graves. É, É sim. verdade. A gente até já falou um pouco sobre isso, mas surgiu uma dúvida assim sobre o uso repetido, né? Assim, como ele vai, uso repetido, né? E doses excessivas, como na prática isso vai afetar o nosso corpo. Tu tá falando, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar Isso, dipirona. várias vezes de pirona. Isso causa o problema. Você pode levar você a uma intoxicação medicamentosa, né? Devido à Uhum, quantidade de comprimidos que você vai ficar tomando. uhum, E leva também até a um rebote daquele sintoma, né? Da dor de cabeça, no caso da dipirona. Uhum. Você entendi. tá dizendo você tá apagando um sinal que o cérebro tá te dando. O cérebro tá te dando um sinal. Aí eu não tô legal, tá acontecendo alguma coisa aqui que precisa da sua atenção. Aí faz a sua cabeça doer, né? Sentir a dor de cabeça. Entendi. Aí você vai lá, toma um medicamento. A dor de cabeça passa. Aí ele vai dizer assim: não, peraí, eu tô tentando avisar pra ela aqui que a cabeça tem algo errado. Algo errado. Eu vou diminuir aqui o meu limiar de sensibilidade. Então, logo que o efeito da dipirona passar, você vai sentir a dor de cabeça e pode sentir ela até mais forte. Eu né? acho... E aí é onde você está mascarando, você Sim. pode estar mascarando os sintomas que a gente falou no começo, né? Outros Gera um sintomas. ciclo vicioso, né? Ciclo Porque vicioso. você sente a Era dor, isso. apaga a dor com remédio. Uhum. Daí volta a dor, talvez mais forte. Toma mais remédio. Ah, esse remédio, E isso né? acaba gerando esse ciclo vicioso que se Uhum. retroalimenta, né? Sim. É isso que eu ia até perguntar. Já respondeu a pergunta, né? Que esses medicamentos em casa são muito perigosos, exatamente por São isso, né? exatamente nesse Manter sentido. esses medicamentos em casa é até perigoso. Exatamente. A pessoa vai precisando e querendo doses mais e mais altas, E né? sobre a dipirona é um dos medicamentos mais consumidos no Brasil. Sim, E tem países em que a dipirona é proibida, é né? proibida. Sim, A nos Estados dipirona Unidos, por exemplo, não se não usa Não se se usa usa mais dipirona. dipirona. Gente, A dipirona ela tem a capacidade de provocar efeitos tóxicos seríssimos. Seríssimos. É. gente, na prática, assim, de farmácia de vocês mesmo, assim, sem ser na prática hospitalar, qual era o medicamento, assim, que o pessoal comprava muito, sem receita, que meio que acendia, assim, um alerta? Sim, que saía muito, né? Os analgésicos anti-inflamatórios, né? Dipirona, paracetamol, diclofenaco, nimesulida. Nimesulida é um medicamento que vende muito e é um medicamento de alto risco também, né? Que a gente pode até falar disso depois. Antigripais saíam muito. E aí, realmente, levavam uma certa preocupação, sim. Sim, os antialérgicos saem Antialérgicos saem bastante. muito também. E eu acho que a gente vai ter que cortar, porque um dos que sai Como assim? bastante. Cortar o quê? Por quê? Gente, é que Viagra sai muito na farmácia. Bem Faz demais. ela fila, se dê na fila. Gente, mas, tipo assim, esse tipo de medicamento é muito interessante falar, porque eles trazem muitos efeitos adversos para É os verdade. pacientes. Então, é uma É bandeira verdade. que tem que ser Trazem- levantada. trazem- E às vezes eles fazem uso excessivo, né? E não sabem os Usa não efeitos mesmo. que entendem. E eles podem. têm problemas cardíacos sérios que Sim. eles podem causar, né? Mas assim, e é muito frequente sair na farmácia, especialmente no final de semana. É bem É muito comum. Como ele está falando, qualquer pessoa que tenha risco cardiovascular importante não pode fazer uso desses medicamentos, né? E muitas vezes esse risco ele é subnotificado, a pessoa não Sim. conhece. Sim, Só vai Isso é conhecer verdade. depois que tem ali uma arritmia cardíaca, ou pior, um infarto agudo do sim. miocárdio, né? Em decorrência do uso excessivo desses Tem medicamentos. muitos estudos sobre isso, né? De pessoas que... Tem. E esses medicamentos também, eles provocam, a pessoa acha que vai continuar funcional por muito tempo, só que o que eles podem provocar também é O efeito um contrário, né? efeito Adverso. contrário, um Entendi. efeito... Exatamente. É aquilo que a gente falou, né? Tudo tem que ser por acompanhamento médico, né? Tem Exatamente. medicamento isso. que não adianta você ir na Tem que ter farmácia e só acompanhamento. tomar. Exato. Porque eles podem trazer muitos Medicamentos, riscos. tipo sildenafila e tadalafila, são medicamentos que são sob prescrição. Só que como no Brasil nós temos essa cultura de vender na farmácia medicamento, mesmo que ele seja por prescrição, né, sem receita, então acaba que a venda deles fica muito alta, né? Uhum. Certo. Tem um interesse também financeiro, né? Com Claro que Ah, com sempre certeza. tem. Com Com certeza. certeza. É um dilema do farmacêutico de
drogaria, gente, essa questão do dilema financeiro, assim. Você trabalha em um estabelecimento comercial, né? Que visa o quê? É, Visa o lucro. Lucro. Aham. Então, a gente fica numa balança muito complicada, né? Ao mesmo tempo em que você tem a consciência da necessidade de você fazer o seu trabalho com ética, né? E a gente faz o nosso trabalho com ética, mas fica ali o gerente da farmácia, né? Uhum. é, Que precisa E se você não vender, alguém bater vai vender ali do lado, né? Na exatamente, outra Sim. farmácia. precisa bater a Sim. meta dele de vendas, entendeu? Então, é um dilema ético. É uma situação complicada isso, porque veja, a Sim. farmácia, ela consegue unir dois mundos, né? É um estabelecimento de saúde, mas também é um estabelecimento comercial. Comercial. Então, às vezes, a ética da saúde não bate com o Com objetivo de lucro do comercial. outro Da lado. empresa, né? Aham, sim. Então, é um A conflito ali, farmacêutica né? fica ali no meio. Eu, particularmente, já tive muito problema É a sinuca de bico, É. né, com gente? gerente. Ficar... Mas agora Então é indo... isso, né? partindo Sempre para... procurar o médico ali, porque esses medicamentos são Ter com muito certeza. cuidado se você pensar em tomar esse tipo de medicamento, porque eles trazem muitos riscos para a sua saúde, assim. Você pode Sim. não saber que tem um problema cardíaco e É. você descobrir da pior forma Da pior possível, forma, né? aí já ir para Sim. urgência, emergência, né? Exatamente. Agora, partindo para algo que a gente separou de propósito, justamente porque é algo muito importante, né? Muito comum no Brasil, que muito se fala, mas ainda acontece muito, né? Que é o uso incorreto do antibiótico, ou seja, a automedicação, né, do antibiótico. Verdade. E assim, Importantíssimo. na prática, né? Qual a diferença, né, de uma automedicação, de um analgésico comum, de um anti-inflamatório comum para um antibiótico? No caso a proposta é diferente, né? Sim. Começa daí. O Aham. analgésico anti-inflamatório é para lidar com a dor, com a inflamação. O Sim. antibiótico é para eliminar e tratar bactérias, Sim. patógenos e especificamente bactérias. Sim. Não é para usar antibiótico para virose, Não, certo? Sai do não Nem para complexo. gripe, serve. nem para resfriado, É. nenhum dos dois. E o grande problema da automedicação com antibióticos é um dos principais problemas de saúde pública hoje, que é a resistência bacteriana. Era isso que né? eu ia perguntar, porque eu quero até trazer o ponto-chave aqui, porque é a parte central, né, do uso de antibiótico, para vocês falarem para os nossos telespectadores, né, como funciona essa questão de resistência bacteriana. Porque o que acontece é muito, assim, eu tô com uma garganta ali muito inflamada, né, aí eu tô tomando meu antibiótico e fiquei boa. Mas eu não completei o esquema de antibiótico. E aí, o que Sim. acontece se eu paro de tomar esse antibiótico? Sim, exatamente. Quando a gente usa antibiótico para eliminar essas bactérias, essa quantidade de bactérias vai reduzindo com a medida do tratamento, certo? Então, é muito provável que a pessoa acabe melhorando antes de completar o esquema terapêutico dela. Só que daí qual que é o problema? Nem todas as bactérias foram eliminadas durante esse plano terapêutico. E é muito provável que quando você interrompe ele precocemente, você acabe selecionando aquelas bactérias Mas que são mais resistentes ao antibiótico. Sim. E essas bactérias resistentes, se você interrompe o tratamento, Sim. podem começar a se multiplicar e crescer. E aí quando você interrompe também um tratamento com antibiótico, né, que deveria ter sido feito, por exemplo, 7 dias, você fez 5 dias, você dá tempo para aquelas bactérias que ficaram de descobrir formas de resistir àquele antibiótico. Sim. E uma coisa sobre bactérias que é muito interessante e é relevante na prática clínica é que elas não precisam se reproduzir para passar essa informação genética de Sim. como resistir a um De antibiótico, né? resistência. Existem os plasmídios que podem ser transmitidos de uma bactéria para outra, e outra bactéria que não Sim. seja necessariamente da espécie, né? Dessa que Sim. descobriu Aham. o dispositivo de resistência, ela vai também saber como resistir àquele antibiótico, né? E aí isso vai gerando o fenômeno das superbactérias, né? Que são Aham. bactérias que não possuem nenhum medicamento, nenhum antibiótico capaz de acabar com elas. Sim. Uhum. E é um dos maiores É uma problemas. questão de saúde pública isso, e muito grave nos hospitais, porque a gente não tem ferramentas, não tem antibióticos para lidar com elas. E um dos problemas base que levam a isso é exatamente esse uso irracional de Irracional. antibióticos. Então, meio Gente, que eu crio uma rede de bactérias que resistem a quase tudo, né? E Então, outro ponto que vale ressaltar também é que as pessoas, elas tomam os antibióticos ali, não continuam e
E aí as bactérias vão resistindo a esses antibióticos e não se produz novos antibióticos a essas É bactérias verdade. resistentes. Então, quero que Sim. vocês expliquem como é que É. esse fenômeno A parte do ocorre. desenvolvimento de um fármaco passa por várias etapas. E os antibióticos também precisam passar por essas inúmeras etapas e existe um certo problema em desenvolver novos antibióticos porque é difícil você criar uma nova droga que seja completamente isenta de resistência bacteriana hoje em dia. Sim. Então, é um problema, porque é custoso, é difícil Bem de mais criar, caro, né? é Sim. bem mais caro de criar e talvez não dê todo o retorno que a empresa está investindo. Então, existe ali um dilema. Um interesse comercial por Existe um trás, né? interesse comercial e um problema prático e clínico do medicamento em si. Que talvez ele não Entendi. seja tão efetivo, ou se ele for efetivo, por quanto tempo ele vai ser efetivo? Isso era uma Exatamente. dúvida Até minha. quando essas Sim. bactérias vão ser sensíveis a esse antibiótico, né? Sim. Então a gente usa antibióticos de algumas décadas atrás, né? Sim, sim. Isso E era uma aí, dúvida dentro minha. dos hospitais, existem protocolos, né? Protocolos bem estabelecidos para reservar o uso de alguns antibióticos para certos tipos de cultura, né? De cultura de bactérias. Sim. E é isso que tem ajudado muito a conter esse fenômeno da expansão dessas superbactérias, né? São esses cuidados que os hospitais têm desenvolvido nesses protocolos. Isso. Porque realmente, gente, é limitado o número de Sim. antibióticos. Sim. E a quantidade de bactérias resistentes, ela só cresce. Só cresce, né? Isso, Então, assim, Sim. se eu tomar errado, pode ser que chegue um momento que não tem antibiótico que possa Isso. fazer efeito em mim. Isso é Exatamente. preocupante, É né? A preocupante gente quis trazer esse tema dos antibióticos para alertar mesmo a para população, se alertar a população. conscientizar, Sim. porque é um problema. Não tome antibiótico por conta, porque é sério, isso é Mas é um muito problema sério. É coletivo um isso, problema né? de saúde Porque pública. eu tomo errado meu antibiótico, mas eu afeto Afeta todo Sim. mundo. toda a população. Exatamente. E aquele paciente que chega para ti, já tá um pouco gripado, já chega pedindo antibiótico, né? É. O que fazer com esse Aí a gente paciente? tem que orientar o paciente. Antibiótico não serve para gripe. Fique bem A claro. gente sempre tem que reforçar isso, porque às vezes as pessoas acham que não, mas só resolve se tomar antibiótico. Se Sim, não é tomar verdade. antibiótico, não vai dar certo. Não, gente. Viroses são causadas por vírus. Aham. Bactérias são Diferente. diferentes, Uhum. né? São É. patógenos diferentes. E aí, se tu vai tomar um antibiótico, tu tá gripado, tu já tem os sintomas da gripe, do resfriado, que a gente sabe, né? Que é fadiga, febre, dor, e tu ainda vai ficar sujeito aos efeitos adversos do antibiótico que tu tá tomando de forma inadequada, né? Sim, Sem sim. necessidade nenhuma, e que ainda pode te deixar sujeito a essa resistência bacteriana. Sim. Né? Então, eu não vejo A gente vantagem. tem que lembrar que o antibiótico ele não vai eliminar apenas as bactérias ruins do corpo. Ruins, né? Ela entra- Ele vai mexer em toda a microbiota, né? Toda a população de bactérias natural do nosso intestino, do nosso estômago. Então, essas bactérias boas vão ser eliminadas também. Sim. O que vão dar é aqueles sintomas característicos de quem toma antibiótico, né? Irritação gástrica, Sim. pode dar diarreia, então é bem Sim. comum. Essa questão de antibiótico tem que ser até gradual, né? Porque não adianta você estar com um problema ali que pode ser tratado com um medicamento mais básico. É como dar um tiro de canhão em um alvo muito pequeno, né? É. Ainda atirar errado, às E vezes. atirar errado, porque não é pra causar, tipo, na gripe, no resfriado, né? Né? Não Sim, é pra usar. sim. Então, assim, qual que é o uso correto? E uma pergunta que eu geralmente não sei, né? Como eu faço o descarte correto desse antibiótico? Assim, Esse é outro se ponto, né? sobrou um antibiótico na cartela, eu vou lá e jogo no lixo, jogo na pia, o que eu faço? Sim, Qual é o isso descarte é correto, muito né? comum porque as pessoas não sabem descartar medicamento. Uhum. Gente, não é pra jogar medicamento no vaso sanitário, não é pra jogar medicamento no lixo. Uhum. O lugar de medicamento é você coloca eles numa sacolinha, leva até a sua farmácia mais próxima, que eles vão incinerar. Tem um lixo apropriado para aquele medicamento. Eu não Não é pra sabia Sim, disso. também não É, sabia. se você joga um antibiótico por exemplo, no vaso sanitário, ele vai pela rede de esgoto, vai contaminar o solo e a Sim. água. Então, esse problema de resistência, ele Também acontece no continua. ambiente. Sim. Porque as bactérias que estão naquela localidade podem criar resistência ao antibiótico pela Sim. contaminação, né? E assim, é uma informação que não é disseminada, né? E também não tem incentivo para as pessoas irem Sim, sair das suas casas e fazerem isso, né? Então, realmente. acho que falta essa parte, né? É porque
é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa corta o esquema ali no meio, sempre sobra um antibióticozinho ali no armário, fica vencido. Aí É. depois só junta no pacote com outros medicamentos e Ou às, Joga Joga fora. ou às fora. vezes nem vence, aí ela tu sentiu alguma coisa, vai aí lá e E daí toma toma. de toma, que é novo. pior E ainda. sobre essa questão, Aham. assim, é muito importante a gente também conscientizar as pessoas. Todo medicamento tem uma data de validade, né? Que é aquela, janeiro de 2029. Mas todo medicamento também tem seu prazo de estabilidade, né? Sim. Que é o tempo que o medicamento pode ficar aberto e manter as suas qualidades ali terapêuticas, né? Então, quando você guarda um antibiótico, o antibiótico ele é bem lábil, né? Ele degrada com mais facilidade. Então, quando você guarda um antibiótico para usar depois, o risco que você está correndo é de você achar que está tomando 500 miligramas de amoxicilina, por exemplo, Uhum. só que ali não tem mais 500 miligramas de amoxicilina. Sim. E aí, quando você for atacar a bactéria que você está atacando, você não está dando a dose necessária. E aí a gente Isso. volta para a questão da seleção das bactérias Sim. resistentes e a resistência O bacteriana. local de armazenamento é muito importante, porque quando a gente faz esses estudos para a validade do medicamento, Uhum. eles são feitos com uma determinada umidade, uma determinada temperatura. Sim. Então, se o medicamento tomou sol ou ele está sujeito à umidade, ele pode degradar muito mais rápido do que ele Que deveria. deveria, né? Então, talvez mesmo dentro da validade, se você guarda um lugar errado, Uhum. pode ser que ele acabe durando menos. E com relação a antibióticos, alguns deles geram, quando eles são degradados, né, devido a esse mau armazenamento, ou mesmo ao tempo, geram substâncias tóxicas, né? Que se a pessoa utilizar, ela pode vir a ter sérios problemas, né? Problemas renais, por exemplo, com relação às tetraciclinas. Sim. Gente, é muito interessante trazer esse assunto de antibióticos, porque, como a gente falou, é um problema de saúde pública, né? Mas vamos agora para os times dos remédios que todo mundo tem ali no armário, né? Os anti-inflamatórios, os corticoides, os antialérgicos. Qual o problema de ter esses medicamentos de fácil acesso em casa? A gente tem vários problemas com relação a corticoides, né, gente? No Uhum. caso deles, eles mexem com não só o metabolismo do açúcar, mais deposição de gordura, mas até a imunidade da pessoa, né? Sim. Assim, tem uma lista enorme de efeitos adversos dos corticoides, né? E o anti-histamínico, ele é até comum de ser prescrito, é muito comum das pessoas É o utilizarem. antialérgico, né? Sim. Oi? É o O antialérgico. antialérgico é bem comum. Mas ele tem uma limitação de, tipo, até que ponto ele vai ser efetivo se eu ficar usando todo dia. Eles não, via de regra, não são Sim. medicamentos para serem usados a longo prazo. Tem gente que toma corticoide como xarope, né? Porque ele é docinho. Aí vai tomando, toma dose extra, né? Aham. Isso pode trazer Tem, prejuízo. tem essa questão do corticoide, ela é uma questão séria também, porque como é um medicamento que tem um efeito potente, realmente, as pessoas conseguem comprar fácil, o uso fica muito, né? A tal da injeção para dor, né, que as pessoas tomam. Tem várias pessoas que tomam, assim, por conta própria, né? E nem imaginam que esse dano à imunidade, Sim. eu já li em algum local que precipita, por exemplo, doenças como hepatite A em pessoas que usam esse tipo de medicamento, né, com muita frequência. Por quê? Porque cai a imunidade da pessoa, Sim. né? E com relação aos antialérgicos, tem muita gente que usa antialérgico não é para rinite, né? Usa antialérgico para dormir. Sim. Ah, sim. E aí já provoca um problema muito mais sério, que é a dependência de medicamento para dormir, né? Você, eu Essa é vou uma usar coisa só séria. hoje para dormir, só que aí daqui a pouco você não consegue mais dormir espontaneamente, Sem sem o a remédio. ajuda de algum medicamento. O E aí vai antiemético também. escalando do antialérgico, vai para um outro medicamento mais. O Dramin. Pra dormir. Dramin Tem muita gente. acontece também acontece bastante. É Só como vai subindo e criando uma dependência, né? Exatamente, isso é um risco. A gente falou antes da dipirona, por exemplo, não é que vai causar necessariamente uma dependência da dipirona, mas, por exemplo, o uso abusivo e prolongado dela pode causar até cefaleia medicamentosa, que é o que a gente estava falando, aquele ciclo vicioso, que a Sim. pessoa sente dor de cabeça, toma um remédio, dor de cabeça, toma um remédio. Às vezes a dor de cabeça vai vir do remédio, Sim. do tanto que ela tá usando. Então isso pode acontecer também. Então ela vai parar de tomar e vai começar a sentir dor de cabeça por falta, E daí tu né? fica com menos opções de tratar a tua dor de tratamento. cabeça, porque ela Mas tá vindo isso- do remédio que tu tava tomando. Mas Sim. isso se enquadra em que? É tipo Tolerância, abstinência né? medicamentosa? Não chega o caso de abstinência como se fosse uma Aham. cocaína, assim, Sim. não é isso, não é essa a proposta. Mas vem do uso
abusivo e prolongado do Abusivo, né? medicamento no tratamento da dor, entendeu? Entendi. Sim. Baixa o limiar da tua dor Sim. mesmo. É, Sim. exatamente. Sim, entendi, Diminui o entendi. limiar da dor, como se tu ficasse mais sensível pra sentir dor. Sim, Sim. entendi. E quem já faz uso de medicamento contínuo, né? Tipo aquelas pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, como a automedicação ela pode impactar no tratamento? Tipo assim, parei de sentir o sintoma, então vou parar de tomar. Ou tô sentindo um pouco mais mal hoje, vou tomar uma dose a mais. Como é que isso pode impactar, né? Tá, muito importante isso que tu tava falando, Aham. principalmente porque os anti-inflamatórios, muitos deles interagem diretamente com os medicamentos que controlam a pressão arterial. Uhum. Então, eles podem diminuir o efeito desses medicamentos que controlam a pressão e desregula a pressão da pessoa. Ou no caso, por exemplo, dos medicamentos para descongestionante nasal, Sim. tipo Neossoro, Aturgil, Uhum. desse grupo, eles podem interagir diretamente com os medicamentos da pressão também, desregulando a pressão do paciente. E aí, quando o paciente também toma muito medicamento, né, ele tem uma sensação de controle daquelas doses que ele tá tomando, Sim. né? Cria ali um vínculo com esse medicamento que ele acha que ele Sim. conhece tudo sobre o É remédio, né? verdade. É verdade. E aí ele, minha pressão normalizou, eu vou parar de tomar esse remédio. Mas tua pressão normalizou porque você estava tomando o medicamento corretamente, Sim, é né? verdade. Então, duas coisas. A primeira, para pessoas que fazem tratamento para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, não podem incluir medicamentos, né, na sua rotina sem orientação médica por esses motivos que o Sim. Felipe Sim. falou. Sim. E a outra coisa, não pare o seu medicamento sem orientação médica também. Porque Sim. você vai chegar lá no médico com a pressão desregulada, vai dizer para o médico que o remédio não está funcionando, aí o que é que ele vai fazer? Vai mudar o seu medicamento, às vezes por um até mais caro. E aí o prejuízo para a pessoa, né? Gente, então, e aquele pessoal do remédio natural, do chá, das Sim. vitaminas, do fitoterápico, isso se É, enquadra como automedicação também? Uhum. Nessa questão dos fitoterápicos, meu mestrado foi exatamente nessa área de produtos naturais, que eu sempre Legal. gostei muito de Ah, estudar a então tu planta, né? pensava que... Mas é importante falar esse outro lado para as pessoas, porque, via de regra, as pessoas acham que os medicamentos que são por plantas são naturais, que não fazem mal, Sim. e que o medicamento que está lá na farmácia, aquela caixinha, é o químico, é o industrializado, é o que Sim. faz mal. Só que, assim, é importante falar que o nosso corpo, ele lida com moléculas. Ele não Uhum. está diferenciando se aquela molécula vem de um pedaço de folha Aham. ou se é de um comprimido. Sim. São Sim. moléculas a nível, né, Uhum. atômico, a gente está falando de moléculas. E, tendo, né, botando esse contexto, todos esses medicamentos podem fazer mal. Sim. Então, Pode mesmo que fazer seja mal. um chazinho, mesmo que seja um fitoterápico e pareça inofensivo, Uhum. ele pode interferir, sim, no tratamento dessa pessoa com outros medicamentos que ela já esteja tomando, Exatamente. ou causar até efeitos adversos Interação mesmo. Então, medicamentosa, né? Sim, sim. exatamente, é bem Tem comum. muito. E eu percebo que a questão do chazinho, da garrafada, é uma coisa muito cultural aqui do Maranhão. Garrafada. Eu venho do É. interior e, assim, lá na casa dos meus familiares, eu sempre encontro garrafada na geladeira. E eu nem sei o que é aqui. Eu quero nem saber Pra mesmo. deixar claro, gente, garrafada é tipo assim, várias plantas compiladas Sim, dentro de um compiladas. recipiente. Isso. Dentro de um recipiente, Sim, aí a pessoa toma ali À Sim. vontade. pra E tratar pior que é alguma isso, às doença. vezes toma à vontade, às vezes até achando que vai prevenir uma doença, né? E Aham. muitas vezes são pacientes que já têm algumas outras doenças, né? Que fazem tratamento para pressão arterial, para diabetes, e nem imaginam que talvez a sua descompensação seja esse chá que tu está Por tomando, causa essa do garrafada, chá. que tu nem fala pro teu médico que tu tá tomando. Nem Às vezes fala. passa batido. Passa Tanto batido. do médico de É, perguntar, não, quanto da as pessoa de outras, né? falar. É Às tão vezes não se pergunta isso. E é Sim. bem comum. E vários deles podem ter efeito direto, como anticoagulantes, ação direta É. Sim, sim. de interferir mesmo na interação medicamentosa, né? Então, é bem difícil de lidar com isso, porque é da cultura do brasileiro, é da cultura do maranhense É muito também. difícil Sim. falar, né? Sim. Aham. Por ser Para tão de tomar comum, às vezes a pessoa nem fala que tá tomando. Às vezes é algo, Sim, Garrafada. às vezes é algo passado de geração em geração. Senti sim, uma dor de cabeça, toma isso. uma coisa misturada ali e É o passa. conhecimento tradicional, né? Que vai passando da avó para a filha e vai passando de Exatamente. geração em Exatamente. geração. E Exatamente. veja, não tem
problema tomar esses chás, mas é o que a gente está falando. É para usar de forma racional. Será que aquele chá é necessário naquele momento? Será se ele não está interagindo com outra coisa que eu estou tomando? Sim. É essa questão que a gente quer levantar hoje, né? Do uso Sim. consciente das claro. coisas. É como a gente está sempre falando, a gente reconhece as necessidades, a gente reconhece as deficiências do sistema de saúde, principalmente a cultura, né? Aham. Nosso povo é um povo cheio de cultura. Sim, Então a gente tem também que entender a importância desses Isso, é tratamentos que por verdade. muito tempo foram as vias de acesso dessas pessoas é verdade. à cura, à melhora de Sim. algum sintoma, né? Obviamente Sim. ninguém está criticando esse uso, o que a gente quer é um uso racional Exato. Sim. de medicamentos, né? E E, Sim. é nesse ponto que a gente está querendo sim, chegar. às vezes até Exatamente. faz efeito, né? É. Dependendo, só que tem que Aham. ser algo informado É, pro médico, Isso, é Isso, importante né? falar, Aham. principalmente se é recorrente da pessoa tomar Sim. aquilo, né? Sim. gente, o pessoal das vitaminas, o pessoal É do bem comum, né? multivitamínico, eu vou tomar vitamina, Aham. mal não vai É fazer. bem comum. Será? Gente, Aquele dizer, se- se não fizer bem, mal não vai fazer. Sim, Tem isso. acaba fazendo mas e mal, Acaba sim. aí? fazendo. Sim. Vitamina, se medicar com vitamina também configura automedicação. Quando a gente faz esse uso dos suplementos, é importante a gente acompanhar a dosagem deles. Até para a gente não ter uma superdosagem desses suplementos, né? De Sim. magnésio, de cálcio, de vitamina D. Sim. Vitamina D que é muito comum das pessoas suplementarem, né? Sim. Em doses muito altas, ela pode causar cálculos renais, calcificação. Então, a gente tem que tomar cuidado Sim. até com esses medicamentos. Sim. Sim. Todo mundo Foi pensa- propagada a vitamina D como sol em gotinhas, né? Aham. E aí Sim. é um problema realmente que está surgindo, são as pedras nos Sim. É rins muito comum, ocasionadas né? Todo mundo por ter um excesso monte de vitamina ali na prateleira de Sim. casa. Prateleira e Sim. tomar assim todo dia sem saber, E daí né? é o problema que a gente tá falando, né? Tanto que existem as hipervitaminoses, né? Sim. Aham. Ou seja, a dosagem a mais que pode causar doenças pro É, mas paciente. aquelas gominhas, elas entram nisso aí, gominha de De vita- melatonina? não, de De vários tipos tudo, de tem as vitamina. gominhas de Essas Eu nem sei gominhas. se isso faz muito efeito, gente. Assim, estou Assim, perguntando não, genuinamente. tem seu efeito sim, as Sim. gominhas. O que eu vejo como um problema delas é que quando você coloca um fármaco dentro de uma goma que é gostosinha, e realmente eu já tomei melatonina em gominha, já tomei, você induz, sim, eu percebo que você induz a automedicação, sim. Você induz a pessoa a tomar mais do que o necessário, sim. Por quê? Porque é gostosinho. Sim, Tem, tem esse Sim. risco, tem né? doce Porque de a ideia leite é que seja fácil de tomar, palatável, né? mas se for tão fácil assim de tomar, a pessoa acaba Se incentivando passando, o né? consumo, né? Sim, sim. Isso, Que aham. não é a ideia, que não é o E Não é a assim, propósito. ideia. entrando nesse tópico, né, já que a gente falou disso, não só para as vitaminas, né, mas para todas as medicações, tem algo que acontece muito, mas é menos falado, que é a dependência, né? Então, como é Aham. que a automedicação ou medicação errada pode gerar autodependência e como isso afeta, né, a pessoa? Depende muito do medicamento em si, mas assim, via de regra, às vezes a gente cria. Não dá para chamar exatamente de vício, mas pode ser uma espécie de compulsão da pessoa de consumir aquele medicamento repetidamente, né? É. Sim, Então, sempre que eu tenho aquele sintoma, eu vou tomar esse medicamento. E volta do que a gente falou lá no começo. A sim, gente tem que procurar a causa de base, a gente tem que procurar a raiz desse problema. E É. não só ficar tratando de forma paliativa os sintomas. sim, Esse acesso facilitado a medicamentos. Assim, o Brasil tem uma legislação séria com relação ao acesso a antibióticos e a medicamentos psicotrópicos, né? Mas ainda assim, existem gargalos no sistema, as pessoas conseguem adquirir esses medicamentos por fora, digamos assim, e isso induz muito a automedicação e leva essas pessoas a ficarem dependentes desse medicamento. Sim. Começou tomando um medicamento para dormir aqui no dia que eu tô estressada. Só que daqui a pouco ela tá tomando uma dose maior todos os dias daquele medicamento ou até de um outro mais sim, potente, né? sim, Não dorme mais sem o medicamento, né? Então, a questão da dependência com relação à automedicação vem daí, né? Você toma sem orientação médica, sem necessidade muitas vezes, e aí você induz o seu organismo a uma necessidade que ele não tinha, sim. Sim. que poderia ser resolvida de outras formas. Gente, então vamos à parte prática sobre receita, né? Como saber se eu preciso de prescrição médica? Eu posso utilizar a receita antiga, eu posso utilizar a receita do meu vizinho, será que serve para mim? Não pode pegar a mesma receita do vizinho e nem a sua.
a gente não reutiliza as receitas que a gente teve no passado, até porque receita tem prazo de validade, que em via Uhum. de regra é 30 dias. Ou 10 dias para antibiótico, né? Isso. É, tratamento é individualizado, né? Quando você Exatamente. vai ao médico, ele prescreve, ele está te prescrevendo para aquela situação específica durante aquele período específico de tratamento. Então, você não pode, porque está sentindo um sintoma igual ao que você estava sentindo, repetir o mesmo medicamento, né? Porque muitas doenças têm os sintomas parecidos, mas são doenças totalmente diferentes, Sim. né? Então, também não vale você conversar com seu vizinho e dizer, eu estava sentindo isso, o médico me passou tal coisa. Compra lá e toma. Não faça isso também. Você pode estar tratando errado uma doença muito séria, Uhum. né? E, e tratando errado essa doença, você vai mascarar sintomas importantes que poderiam dar ao seu médico a oportunidade de te diagnosticar corretamente. Sim. Sim. Então, não posso reutilizar uma receita antiga, Não, não pode. nem a do vizinho. Nem a do Nem a do vizinho. vizinho, gente. Tem que seguir as orientações médicas, né? Sim. E antes da gente fechar, eu queria trazer um tema assim alarmante, mas que eu acredito que acontece muito, né? E quando o álcool entra na jogada? Quando a gente mistura Sim. medicação com o álcool, tá tomando uma medicação de uso contínuo, por exemplo, aí eu misturo com álcool. É a pergunta clássica, né? Doutor, pode beber Pode junto? beber. Via de regra, gente, álcool não pode ser ingerido nem associado com nenhum medicamento. Exatamente. Não Sim. existe dose segura de álcool para nada. Uhum. Mas existem aqueles medicamentos que são mais graves de serem associados com álcool. Então, aqueles que são, a gente chama de depressores do sistema nervoso central, então, tipo, o Rivotril, que são remédios geralmente para dormir, Sim. eles têm efeito direto junto com o álcool, né? E alguns são até tóxicos, como o caso de alguns antibióticos. Então, é expressamente proibido tomar qualquer medicamento junto com álcool. Porque por mais que não tenha uma interação direta, né, um efeito direto do álcool com o efeito do Medicamento. medicamento, você vai estar sujeito a multiplicar os efeitos adversos. Às vezes você está tomando um medicamento que traz vários efeitos adversos e você vai sobrecarregar seu fígado com o álcool, né? Que o álcool é metabolizado pelo fígado, né? É considerado uma substância Sim. tóxica para o fígado, Sim. inclusive. E vai sobrecarregar seu fígado com o álcool, e isso vai te deixar mais sujeito ainda a efeitos adversos do medicamento e do álcool, né? Uhum. Então, não toma medicamento com bebida Então, alcoólica. eu posso aumentar os efeitos da medicação, né? Acabar trazendo, no caso, prejudicando o Isso, paciente, né? exatamente. Uhum. Aumentar os efeitos Sim. adversos do medicamento, exatamente. Ou o contrário, pode diminuir o efeito de um medicamento e deixar na subdose. Subdose. Aí você tira o efeito de outro medicamento que você estava tomando, entendeu? Entendi. Então tem essa questão. Ai, gente, nós já estamos caminhando aqui para o final. Sim. Mas para finalizar, se vocês pudessem deixar uma única dica para os nossos telespectadores de mudança de comportamento sobre automedicação, o que vocês diriam, né? Olha, eu acho que de tudo que a gente falou hoje, eu acho que o mais importante é isso do uso racional do medicamento. Então, tá tudo bem você tomar esses dipirona, o seu anti-inflamatório, de forma pontual, consciente e com orientação ou da bula, ou do seu farmacêutico, ou do próprio médico. Mas sempre levando esse ponto, de forma pontual e Uhum. esporádica. Se for para usar de uso prolongado, por favor, procure o médico. E a dica que eu dou, né, é sobre antibióticos. Cuidado com antibióticos, né? Eu trabalho em hospital já há 11 anos e eu já vi muita gente morrer porque não conseguiu superar uma infecção, simplesmente porque não tinha antibiótico que fazia efeito. Então, é uma realidade, gente. Isso não é para alarmar a população, nem para deixar as pessoas com medo. É uma situação real, é uma situação grave de saúde pública. Então, não tome antibiótico sem prescrição médica. E quando for prescrito, tome corretamente, a dose correta, nos horários corretos, pelo tempo prescrito pelo médico. É a minha dica. Ai, gente, foi muito bom ter vocês aqui. Excelente. Felipe e Nara, eu acho que vocês trouxeram muitas informações, assim, muito pertinentes para esse tema. Esclareceram dúvidas até, Sim. né? Acredito que Nossas do Giovanni dúvidas, também. exatamente. Mas foi muito bom ter vocês aqui. Se vocês tiverem alguma mensagem final aqui, Uhum. podem falar. Eu só quero agradecer o convite novamente, dizer que eu estou à disposição sempre que vocês precisarem.
né? E é isso. Eu espero ter ajudado, né? Ter trazido certeza. informações boas para as pessoas. Sim, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de um assunto tão pertinente, né? E eu Uhum. espero que quem está assistindo tenha aprendido alguma coisa, que esteja mais informado. E eu acho que a ideia é reforçar essa mensagem que a gente passou hoje, né? Do uso racional de medicamento. Com É. certeza. E se esse episódio te ajudou, esse é o nosso projeto, né? Papo de Saúde, projeto de extensão dos acadêmicos de medicina da UEMA. Compartilhe esse vídeo com os familiares, com os vizinhos, com os amigos. Tem nossas redes sociais, né? Esse aqui é nosso Instagram, @papodesaude.ema. Temos TikTok, temos YouTube. Todo esse vídeo vai estar disponível lá. E o áudio no Spotify. Então, a saúde, ela começa com a informação. Então, é muito importante a gente disseminar essa informação. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe e Enara. Muito obrigado pela audiência. E Isso é papo de saúde!